produção de conhecimento científico, ela acontece em muitos lugares, assim, a gente tende a pensar que ela é muito restrita, né, que ela acontece apenas né, em locais super protegidos sei lá, né, coisas desse tipo assim. Mas não, existem muitos lugares onde o conhecimento está sendo produzido nesse momento, assim, né. Então a gente tem aqui só para dar uma ideia, né, a produção de conhecimento, né, científico, ela acontece nas universidades, né, nos centros de pesquisa, nos institutos de estudos avançados, né, centros de pesquisa, institutos de estudos avançados, sim, existem poucos, né, a maioria, né, tem um acesso mais difícil, principalmente para quem mora né, longe, no interior, enfim, né, então realmente ela é um pouco mais restrita. Mas ela acontece também em universidades, principalmente em cursos de mestrado e doutorado, né, onde se tem, no final do mestrado tem que se produzir uma dissertação, né, no final do doutorado uma tese, e geralmente nessas dissertações e teses, né, a gente tem uma produção de conhecimento científico, que amplia a fronteira do conhecimento, que amplia o que se sabe sobre aquele assunto. Ou seja, existe uma produção de conhecimento. Também nas universidades e também nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, né, no Brasil, a gente tem essas instituições. eh, Durante cursos de graduação, a gente precisa produzir, né, os alunos, no final do curso, precisam produzir o que se chama de trabalho de conclusão de curso, que muitas vezes é uma monografia, eh, na verdade, ele se trata de um relatório de pesquisa, que também são resultados, então, sobre determinado fenômeno ou sobre determinado conceito, determinado assunto, né, bem delimitado, específico, que visam também a produção de conhecimento, né. Existe, claro, diferenças, né, na dissertação e na tese, a gente tem que produzir conhecimento novo, publicar em periódicos, né. Então a gente tem vamos dizer assim, uma produção de conhecimento original mais intensa, enquanto que na graduação o objetivo é mais pedagógico, ter um primeiro contato com a pesquisa, né, alcançar um determinado nível de conhecimento do assunto específico, mas não se tem a pretensão de produzir novos resultados, ir além do que já existe na literatura. Na graduação não se tem essa pretensão. No mestrado se começa a ter isso e no doutorado tem que se ter isso, é uma exigência, né, que se tem, inclusive. E também outras instituições como sociedades e associações científicas, né. Existem muitas, né, cada área específica do conhecimento tem a sua, tem a Sociedade Brasileira de cardiologia, por exemplo, né, tem, sei lá, tem as várias associações científicas, né, além das próprias instituições mesmo, centros de pesquisa. Um dos centros de pesquisa mais conhecido aqui no Brasil é o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que é um instituto, então, que se dedica, né, a estudar meteorologia, astrofísica, engenharia aeronáutica, né, e produzir conhecimento sobre esses assuntos, né. Isso que é interessante, não só conhecimento prático que serve para, né, para alimentar nossa indústria, nossa economia, mas também, né, conhecimento teórico, né, que pretende, discutir questões atuais e de fronteira, né, do conhecimento científico, né. Também lá no INPE, no caso, eles produzem satélites, né, então, também tem hã, a produção desse tipo de conhecimento. Bom, e como exemplo aqui só, né, eu trouxe aqui o logo, no caso da Sociedade Brasileira de Computação, né. O que que são essas sociedades científicas, né, o que que acontece, na verdade? Bom, são pesquisadores, né, que se reúnem para debater o seu assunto específico. Por que que elas existem? Porque nas universidades, vamos pensar assim, existem muitas universidades no Brasil, por exemplo, muitas, né, muitos institutos federais de educação, ciência e tecnologia também, né. Acontece que se uma pessoa estuda, por exemplo, literatura infantil, né, em um determinado instituto federal, né, vamos supor. Naquele instituto federal, vamos supor que só tenha essa pessoa da área de língua portuguesa e só ela estuda, literatura infantil. Ela não vai conseguir comunicar os seus resultados, as suas pesquisas naquele local. Ela até pode fazer isso, mas ela não vai fazer isso com especialistas da área, né. Então até para que ela se desenvolva e consiga realmente ampliar, né, a sua produção científica, ela precisa ter contato com outras pessoas que estudam a mesma coisa que ela está estudando,
né. E para isso se criam essas sociedades e associações científicas, né. Às vezes anualmente ou periodicamente, né, se tem eventos, né, encontros, seminários, congressos, que reúnem todas as pessoas que estudam aquele mesmo assunto, né, para debater, para discutir, para apresentar trabalhos, trocar ideias, às vezes até formar grupos de pesquisa, né. Então é para isso que servem as sociedades, e associações, científicas, né. E é basicamente dessa forma que o conhecimento é produzido, por associação de pessoas, de pesquisadores, né, e de instituições, que podem ser universidades, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, centros de pesquisa, né. Então é basicamente dessa forma que a gente tem conhecimento novo. Tá bem, pessoal? Era isso, até a próxima.